Uma família em pânico, ou seria em fuga. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez hoje uma daquelas declarações com segundas intenções, em que ele não esclarece muito bem do que está falando, né, para gerar manchete e para ver se mantém a base dele unificada. Depois dessa pesquisa da Quest de ontem, ele deve estar, olha, preocupado, né? Bolsonaro não cai abaixo de 20, mas também não sobe muito acima de 25. Então, com esse percentual aí, fica difícil para ganhar no voto a eleição. Mas o Bolsonaro diz que o Brasil vive numa ditadura. Não, Bolsonaro, o Brasil viveu numa ditadura ali em 64, aquela que você apoiava. Você tentou implantar uma ditadura com o golpe em 7 de setembro e não deu certo. Mas o Bolsonaro está dizendo que o Brasil vive numa ditadura da caneta e que vai acontecer algo nos próximos dias, entre aspas, que vai nos salvar. Não sei se vai salvar ele, se ele vai pedir asilo em algum lugar. Bolsonaro não detalhou, né, o que ele queria dizer com essa frase exatamente. A declaração acende um alerta para novos atentados contra a democracia. Foi uma conversa entre apoiadores do Palácio do Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira. Então tem aqui a matéria no 247, isso é manchete. Mas o curioso, né, Daiane, é que praticamente ao mesmo tempo, no mesmo dia, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, foi para uma rede social, aquela rede de conversa, da Space, né, Daiane, que é aquela rede, né, que ele estava? Acho que é isso. E falou o seguinte: olha, esse ano é decisivo. É Jair ou já era, viu, pessoal? Falando com os amiguinhos dele lá, a turma da extrema-direita. É Jair ou já era? Então vamos ter que fazer as malas. Foi o que disse o Eduardo Bolsonaro. Eu vou passar aqui, a Daiane até mandou para o nosso grupo aqui de editores um pouco antes do programa ir para o ar. Eu vou colocar na tela, tá? E é um áudio, pessoal. Não tem vídeo, mas dá para ouvir perfeitamente o Eduardo Bananinha Bolsonaro falando com os amigos. Vamos lá. Aqui. O único capaz de levar adiante as suas bandeiras, né? Às vezes tem pessoa que vem falar para mim: eu queria ver só uma semana sem Bolsonaro, só uma semana para voltar a ser um Haddad presidente, Lula presidente. Né? Algumas pessoas falam para mim. Eu falo: olha, eu não quero nem ver, porque eu sei o quanto de perseguição que a gente vai sofrer, de regulação de mídia e tudo mais. Então, Marcos, você está certo. Esse ano aí é Jair ou já era. Então pode fazer as suas malas. Cara, e certamente também o presidente ele vai entrar mais de cabeça nessa eleição, tanto para senador, governador, quanto para deputado federal. Estou vendo aqui está o Márcio, está o Gil Dinizo, né, Paulo Chuchu. Me ajuda aí, Gil. Mas... Bom, depois ele vai conversando aí, mas o principal é esse primeiro trecho, né, Daiane? Não sei se você quer comentar, depois eu trago os outros. Acho que é importante comentar em cima aí do áudio. Ele fala Jair ou já era, fala em regulação da mídia, né, querendo disseminar o medo, né, o medo em relação ao PT. Ele fala Haddad, né, que é a maneira como ele se refere ao Haddad. Ele fala, já imaginou uma presidência com Haddad, com Lula? Né? Regulação da mídia. Bom, regulação da mídia é um tema para ser discutido, mas quem ameaça a imprensa no Brasil é a família Bolsonaro, né, Daiane? Exatamente, Rodrigo. Esse discurso aí é aqueles atos falhos, né? Ele fala uma coisa primeiro, né, deles, se referindo ao clã Bolsonaro, e depois ele joga na regulação da mídia, como se eles não fizessem nenhuma ameaça à imprensa, né? Não fizessem ameaça, inclusive físicas, aos jornalistas, né? Quando é questionado Bolsonaro ou qualquer um deles, é sempre na base do palavrão, da agressão, da ofensa e da agressão, da ameaça de agressão física por eles e pelos seus apoiadores. Então, é um discurso falacioso dentro dessa narrativa que eles estão tentando construir, da liberdade de expressão, que eles defendem liberdade de expressão, que vai haver uma ditadura. Essa conversa, o povo já teve 4 mandatos do PT e sabe que o PT não tem esse autoritarismo, esse discurso de ditadura que eles tentam emplacar. O povo vai fazendo uma medição ali, vai falando, não, peraí, não faz sentido isso, né? O PT também tem que trabalhar com essas nuances, justamente para ir tirando da cabeça das pessoas que essa narrativa emplaque, porque não tem fundamento, não tem lógica, e é justamente porque eles não têm o que apresentar. E aí fica com essa tese aí. E ele sabe que deve, né? O Flávio e Eduardo estão devendo. O controle que eles têm da Polícia Federal, através do Ministério da Justiça, eles vão perder. E aí eles sabem que as consequências virão, né? Porque rachadinha, esquema de compra de mansão, sem muitas explicações, vão ter que aparecer. E é isso que eles temem, na verdade, né, Rodrigo?
Sem dúvida nenhuma. A Elvira Monteiro fala, façam as malas mesmo, a decência agradecerá. Eu diria para o Eduardo Bolsonaro, você está pensando em fazer as malas para os Estados Unidos, para ir lá perto do seu amigo Trump, mas talvez tenha que fazer as malas para Bangu.